Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela oportunidade de podermos estar aqui. Irmãos, nós estamos na lição de número 5 da nossa EBD, lição de número 5, nossa revista, que vai tratar a respeito do avivamento na vida da igreja. Na minha, irmãos, é a página 31, na dos irmãos deve ser a 28. 22? Ah, já tá bom, né? Então, nós vamos... Irmãos, pode sentar. Nós vamos, então, fazer menção dessa lição que trata a respeito do avivamento na vida da igreja. E eu quero comentar com os irmãos algumas coisas aqui, e com certeza Deus ele tem grandes bênçãos para a nossa vida. Irmãos, o nosso texto áureo da nossa lição nos diz assim, Atos capítulo 2, versículo 4. Eu acredito que todos nós conhecemos, né? Sabemos inclusive citar esse versículo, né? E que é aquele que nos diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É o nosso lema, digamos, tema, melhor dizendo, que nós usamos, nós pentecostais, né? Usamos continuamente para falar a respeito de avivamento no meio da vida da igreja, porque sabemos que duas coisas estavam acontecendo ali: uma igreja formada e com a descida do Espírito Santo sobre todos os crentes. Então a igreja ganha vida, e é isso que nós vamos falar hoje. Verdade prática nos diz assim, irmãos: ao longo dos anos, a alegria a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da qualidade dos dons espirituais. Irmãos, vamos ler a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Nós vamos ler como nós sempre lemos. Eu leio o primeiro versículo e os irmãos seguem na sequência fazendo a leitura. Nos diz assim, Atos capítulo 2, versículo 1 até o 13. Nos diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos no mesmo lugar. De repente veio do céu, e outros um bando de estão cheios de música. Amém. Irmãos, essa nossa lição então vai tratar a respeito do no meio da igreja, na vida da igreja. E aqui eu quero iniciar minha aula hoje perguntando para os irmãos, e eu gostaria que os irmãos me respondessem qual e por que existe e é tão importante a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Alguém sabe me dizer? Alguém? Provar a presença de Deus. Mais alguém? Manter a igreja na presença de Deus. Manter a igreja no caminho. Mais alguém tem alguma? Vencer o pecador, arrependimento. Nos dar discernimento e... Quem é que falou de arrependimento aí? Para convencer o pecador ao arrependimento. Eu acho que isso é a maior missão, né, do Espírito Santo, porque sem ele nós nunca seríamos convencidos de se arrepender dos nossos pecados. Na verdade, quando vem lá na nossa mente, quando nós ouvimos a palavra, alguém falou que nós precisávamos aceitar Jesus, e veio na nossa consciência que nós precisávamos aceitar Jesus, uns em determinado ponto da sua vida, outros em outro. Quando essa consciência veio, quem estava operando ali? O Espírito Santo de Deus. Vamos melhorar um pouquinho isso que eu estou falando? O Espírito Santo de Deus é importante, irmãos, para trazer as pessoas para dentro da igreja, porque nós sabemos que é Ele já que nos carrega praticamente de dentro da nossa casa, antes de conhecermos a palavra do Senhor, e até mesmo depois, porque Ele sabe todas as coisas. Mas antes, quando nós não conhecemos, talvez aqui tenha alguns irmãos que diziam assim: não, mas eu nunca vou ser crente. Alguns irmãos que talvez criticavam os crentes,
Alguns irmãos, como a minha mãe dizia, né, que batia a janela na cara dos vizinhos porque não queria ouvir hinos, porque não queria falar, porque não gostava de crente, e anos depois aceitam a Jesus. Por quê? Por causa do poder e da obra que o Espírito Santo faz. O irmão Leonardo falava aqui, eu já estava me lembrando, quando nós oramos para Deus fazer a obra na vida de uma pessoa, o Espírito Santo entra em ação para trazer essa pessoa para dentro da igreja, para que ela escute, ouça a palavra e decida. Então, como o livre-arbítrio que a Bíblia nos dá, né, decidir o que nós queremos, se aceitamos viver na presença de Deus ou se queremos viver a eternidade afastados do Senhor. Mas é o Espírito Santo que age na vida das pessoas que estão dentro da igreja, e é por essa importância que nós temos, é por isso que nós temos que dizer que Jesus e o Espírito Santo de Deus e o próprio Deus Pai são importantíssimos para a vida da igreja, porque é eles que dão a vida. E aqui na terra, enquanto estamos aqui, o Espírito Santo é quem dá a vida para a igreja. Irmãos, uma igreja que não tem o poder do Espírito Santo, uma igreja que de fato não é avivada pelo poder do Evangelho, uma igreja que não tem a presença do Espírito Santo, não é igreja. Amém. Nós não podemos chamar de igreja alguém que não tem a presença daquele que é o fundador, o criador da igreja, né? Então, quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, várias vezes eu já falei aqui para os irmãos, quando nós falamos a respeito do Espírito Santo de Deus, nós temos que entender uma coisa: nós temos o costume de dizer, não, eu estou aqui na igreja, eu venho na igreja, eu estou aqui, eu sinto a presença de Jesus, né? Por costume, nós dizemos que sentimos a presença de Jesus, mas quem nos faz sentir a presença de Jesus é o poder do Espírito Santo, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, por isso, eu começo dizendo para os irmãos, é importante, e vamos dizer assim, não existe igreja sem o avivamento que é dado por Deus através do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, nós somos incisivos em dizer, a presença é verdade. Alguns dizem, nós vamos ver isso mais para frente, alguns dizem, não, esse poder, esse avivamento não existe mais, isso não tem mais. Irmãos, existe. E nós todos, eu acredito que todos nós já provamos a presença do Espírito Santo e já vimos o quanto Ele é poderoso em agir, em operar, em estar junto de nós em todos os lugares aonde que nós nem imaginamos. Ali está a presença de Deus juntamente conosco, se formos fiéis ao Senhor. Então, eu quero dizer para você, eu quero martelar nessa tecla. Guarde isso, não existe igreja sem o poder do Espírito Santo e sem a presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando nós falamos a respeito de avivamento no meio da igreja, nós temos que entender que existe um chamado que Jesus abrange, que Jesus faz de uma forma imensa para a igreja, é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Antes dos discípulos assumirem a sua missão de pregar o Evangelho, antes dos discípulos assumirem a missão de falarem do amor de Deus, de falarem do poder de Jesus e de operarem maravilhas, as quais Jesus diz, aqueles que me seguem, aqueles que creem em mim, farão sinais ainda maiores do que eu fiz. Antes que tudo isso acontecesse, Jesus lhe dá uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Batismo com o Espírito Santo, nós que somos pentecostais pregamos e somos incisivos em dizer, é realidade, existe e é possível o ser humano ser cheio e ser batizado e usado com os dons espirituais. Porém, batismo com o Espírito Santo não é requisito para a salvação, porém para o ministério é requisito. Para exercer a função ministerial que Deus nos deu, é um requisito enorme e imenso sermos cheios da presença do Espírito Santo. O próprio Jesus nos deixa com esse exemplo. Ele diz, vocês fiquem em Jerusalém. E ele não disse quanto tempo, ele não disse que seriam alguns dias, ele não disse que seriam alguns anos, ele não disse quanto tempo seria, ele só disse, vocês fiquem aqui até que vocês sejam revestidos. Ali os discípulos entenderam que para realizar a missão, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, ser requisito
para o ministério é algo muito importante. Até hoje, irmãos, existem igrejas, e assim como a nossa, que um dos requisitos para o ministério é ser batizado com o Espírito Santo. Então, para nós fazermos as coisas de Deus com excelência, não basta simplesmente nós termos o estudo necessário, que é muito importante, não basta termos a exegese, a hermenêutica, enfim, tudo que a teologia nos acrescenta, mas nós precisamos primeiramente ser cheios do poder do Espírito Santo. Você quer saber de uma coisa por quê? Porque quando nós vimos, e quantos de vocês já ouviram, que às vezes a pessoa simplesmente está ali e fica a vida inteira dentro da igreja e não aceita Jesus, não recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e sempre ouvindo a mesma palavra, e quando chega uma pessoa cheia do poder de Deus, prega a mesma palavra que muitos anos foi pregada, e a pessoa se arrepende, se converte, se torna um bom crente, porque quem capacita o pregador para ministrar a palavra, e a pessoa para ouvir e entender aquela palavra, é o Espírito Santo de Deus, é alguém que esperou ser cheio da presença do Espírito Santo. Então, quando nós falamos a respeito disso, nós temos que entender que o batismo com o Espírito Santo, antes de eu entrar na lição propriamente dita, não é requisito para a salvação. Nós que somos pentecostais ensinamos, pregamos e vamos continuar sempre falando a respeito dos dons espirituais, porque é uma marca da nossa igreja. Porém, irmãos, nós temos que entender que para o ministério é requisito, para exercermos com excelência aquele ministério que o Senhor nos colocou nas mãos, que o Senhor nos deixou para pregarmos o Evangelho, é um requisito e é necessário. Eu espero, irmãos, que a partir de hoje, todos nós, aqueles que são batizados, busquem mais a presença do Espírito Santo. Aqueles que não são, busquem a presença do Espírito de Deus, seja batizado pelo poder do Espírito Santo, para que o Senhor venha te capacitar para pregar o Evangelho. E assim nós vamos ver conversão de alma. Pedro, em uma única pregação, quase 5.000 almas se converteram. Em outra, quase 3.000, porque era cheio da presença do Espírito Santo. Irmãos, aí você pode me dizer, tá, irmão Natan, mas agora eu quero saber para quem que é direcionado e quem pode ser batizado com o Espírito Santo. Para quem que a Bíblia ou que o próprio Jesus orienta que precisa ser batizado com o Espírito Santo. E aqui eu quero entrar nesse detalhe hoje, irmãos. Todos nós temos o direito de recebermos o batismo com o Espírito Santo. Todos nós temos o direito de receber a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas existem alguns requisitos, e eu inclusive marquei aqui na revista e eu quero falar para os irmãos. A primeiro requisito que eu tenho certeza que os irmãos sabem disso e têm plena convicção disso, para sermos cheios da presença do Espírito Santo, nós temos que passar pelo processo de conversão. Não existe como ser cheio da presença de alguém que não mora dentro de nós. Não existe como ser cheio do poder de alguém que nós nem conhecemos. Então, o primeiro requisito que o crente precisa ter é passar pelo processo de conversão. Qual é o processo, irmãos? Que processo é esse? O processo da conversão é entender que Jesus é o Senhor, deixar Ele entrar no nosso coração, transformar a nossa vida e vivermos em santidade na presença do Senhor. Esse é o maior requisito para sermos cheios da presença do Espírito Santo. E daí você pode olhar e dizer, mas então, irmão Natan, eu posso ser cheio da presença do Espírito Santo? Sim, irmãos. Sabe de uma coisa, eu já falei também para os irmãos. O dia eu nasci dentro da igreja e orava e pedia, e dizia, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, e ali eu ficava, inclusive me entristecia muito em determinadas situações. Até que eu li os últimos capítulos do Evangelho de Mateus. Olha só, um capítulo que não se tem explicação, irmãos. Um capítulo que é tão conhecido da igreja, que Jesus diz assim, ó, aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço, mas olha só, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, irmãos, você crê que Jesus é o Senhor? Então você pode falar novas línguas, então você pode ter e ser cheio da presença do Espírito Santo. E vai além ainda, diz a Bíblia, e porão as mãos sobre os enfermos
enfermos eles ficariam curados. Então, irmão, você quer ser cheio da presença do Espírito Santo? Creia em Jesus. Glória. Esse é o primeiro passo que nós precisamos. Olha só que interessante, a partir dali, aquela palavra, irmão, queimou na minha vida. E eu cresci ouvindo aquilo dali. Mas tinha um momento determinado. E nesse momento determinado, as coisas aconteceram. Pouco tempo depois, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Porque acrescentou, aquela palavra acrescentou dentro do meu coração. E é isso que eu quero dizer para você. Todos nós temos a oportunidade igual. Todos nós podemos ser batizados com o Espírito Santo. Mas lembre-se, primeiro precisamos passar pelo processo da conversão. Que eu creio e tenho a certeza e que a grande maioria, ou se não todos, aqui já passaram por esse processo de conversão. Já entenderam que Jesus é o Senhor, já creram no Evangelho e creram que Jesus é o Senhor. Então, irmão, vamos orar, vamos pedir para ser cheios da presença do Espírito Santo, vamos pedir para ser cheios da presença do Senhor. E a partir daí as coisas começam a acontecer. Amém. Então, hoje, eu mais uma vez incito a igreja a dizer: vamos buscar batismo com o Espírito Santo, vamos buscar os dons espirituais sobre a nossa vida, vamos buscar o poder do Espírito de Deus sobre nós. Irmãos, está acessível. Muitos dizem: não, mas é muito difícil. Irmão, sabe por que é difícil? Porque nós temos que orar mais, porque nós temos que buscar mais, porque nós temos que ficar mais na presença de Deus. É por isso que as pessoas acham difícil. Então, irmãos, lembre de uma coisa: o que é instantâneo é só o macarrão que nós compramos lá. Todas as outras coisas nós precisamos buscar e batalhar. E o que é espiritual, se você quer ser um crente espiritual, você precisa estar de joelho, você precisa estar na presença de Deus Todo-Poderoso. Esse é o maior requisito que nós precisamos para estar e ser cheios da presença do poder e do poder de Deus. Irmãos, então nós precisamos se arrepender e crer no Evangelho, porque sem arrependimento não há salvação de vida. Sem nós nos arrependermos, então, irmãos, sem nós dizermos assim: ah, Senhor, eu deixo esse pecado, não significa que você não vai pecar mais, porque a Bíblia nos diz que nós somos falhos e necessitamos e carecemos da graça de Deus sobre a nossa vida, né? Mas isso não nos abre também um leque para dizermos que nós podemos pecar. Amém. O apóstolo Paulo diz assim: por causa da graça de Deus nós vamos pecar ainda mais? E ele mesmo responde: de forma alguma. Então nós não vamos abrir esse leque para viver pecando. Mas uma coisa eu quero dizer: precisamos nos arrepender para que o Espírito Santo habite dentro de nós. Deus, pela sua presença, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua por ser Deus, a própria santidade de Deus impede que Deus habite onde há impureza, irmãos. Porque Deus é puro, Deus é santo, Ele não habita onde há impureza. Então, se vivemos em pecado, pode ter certeza, Deus ele não está dentro do nosso coração. É uma palavra muito forte, mas é verdade. Então nós precisamos nos arrepender todos os dias. Nós nos arrependemos, só que o que nós praticamos ontem, hoje não acontece. O que nós praticamos hoje, amanhã não pode acontecer. Esse é o verdadeiro arrependimento. Então, quando nós falamos, irmãos, a respeito de ser cheio do Espírito Santo, a pessoa que está lá e diz: não, eu nasci assim, eu vou morrer desse mesmo jeito, pode ter certeza, não existe arrependimento nesse coração. Não existe, irmãos, apesar de nós ouvirmos muitos crentes falarem essa frase: não, eu nasci assim, eu vou morrer desse jeito. Irmão, vai morrer sem salvação, porque nós precisamos ser moldados e mudados todos os dias. É isso que é arrependimento. É isso que é transformação. E para sermos cheios da presença do Espírito Santo, nós precisamos e é necessário o arrependimento na nossa vida. Graças. Nós precisamos também, mais uma condição, santificar a nossa vida todos os dias na presença do Senhor, entregar a nossa vida na presença do Senhor, irmão. Então, com isso nós entendemos: sem oração, sem estudo da palavra, sem vida consagrada ao Senhor, infelizmente, não se é cheio da presença do Espírito Santo. Precisamos, irmão, não é requisito, não é facultativo, é requisito estar na presença do Senhor e se santificar dia após dia. Graças. Esses dias eu conversava com um irmão e esse irmão me dizia assim: irmão, quando a gente fica alguns dias sem orar, a gente sente que a nossa vida espiritual ela pesa. E é verdade.
Quando nós ficamos alguns dias, alguns momentos, ou se nós não oramos, se você tem o costume de orar todos os dias, que é o costume que nós devemos ter, né? Isso não é uma coisa que o crente pode dizer, não, eu oro, mas não oro todos os dias. Irmão, o crente ora todo dia. Amém. Todo dia, porque a Bíblia nos diz que nós devemos orar a tempo, em todo momento, né? Em todos os momentos da nossa vida, nós devemos estar na presença do Senhor. Né? E então, nós precisamos entender, irmãos, que sem estar na presença de Deus todos os dias, todos os momentos, entregar nossa vida, isso que o Leonardo falou aqui, pregou, complementa tudo isso que nós estamos falando. Sem nós termos o Deus como centro de tudo, sem nós orarmos para tomar decisão, sem nós orarmos para pedir uma direção para Deus, sem nós orarmos para quando estamos tristes, quando estamos angustiados. Tem pessoas que, quando estão angustiadas, ao invés de estar na presença do Senhor, estão fazendo tantas outras coisas. Contam para todo mundo, irmão, conta para Deus. Conta para Deus o teu problema. E quando nós estamos em constante conexão com os céus, o Senhor ele entra na nossa vida e faz morada ali dentro do nosso coração. Então não é facultativo para o crente orar ou não, ler a Bíblia ou não. O crente não pode só ler a Bíblia e não orar. E não pode só orar e não ler a Bíblia. Ele tem que fazer as duas coisas. Pense nisso, irmão. Mas é difícil, irmãos. Nós precisamos fazer. Isso é interessante. É difícil, mas nós todos arrumamos um tempo para fazer tudo. Então nós precisamos estar nos santificando na presença do Senhor em todo momento. Amém. Irmãos, é uma promessa então para todos os salvos o batismo com o Espírito Santo. Jesus prometeu que seriam cheios do Espírito Santo, e é uma promessa que vem até as nossas vidas hoje. Nós vimos isso, que todos os momentos da história da igreja, Jesus levanta alguém cheio do poder do Espírito. Nós vamos ver indícios de pessoas lá quando já não quase nem existia igreja, após o ano 313, que Constantino assume o governo, digamos assim, da igreja aqui na terra, e ele começa a colocar algumas coisas que iam contra a própria igreja de uma forma bem sutil. Quando isso começa a apagar a fé da igreja, mesmo assim, já havia e ainda havia crentes cheios da presença do Espírito Santo. Vamos pegar um pouquinho mais além. Chegamos no ano de 1717, anos de 1700 mais ou menos, a igreja estava se esfriando. A igreja já não tinha mais poder para nada. A igreja já estava se apagando. Mas Deus levanta John Wesley, chamado a tocha tirado do meio do fogo, né? Porque era cheio da presença do Espírito Santo. Alguém cheio para avivar as pessoas que estavam ao seu redor. Vamos um pouquinho mais adiante. Nos anos 1800, 1890, essa chama começa a se apagar, e lá na Rua Azusa, Deus levanta um grupo de pessoas que surge então um dos maiores, ou podemos dizer, um dos grandes avivamentos que existiu na história. Não foi o maior, porque o maior foi o dia de Pentecostes, mas um dos grandes avivamentos na história. Deus usa o pastor Seymour para levantar um grupo de pessoas para orar, para buscar, para clamar, se santificar, e aí nós vimos que a história vai nos dizer que muitos foram cheios do poder do Evangelho. E se hoje temos a nossa igreja, o Evangelho da Assembleia de Deus do Brasil, é porque lá alguém entregou uma profecia dizendo para vir para cá, que aqui Deus faria uma obra muito grande. Olha só, irmãos, o que o Espírito Santo de Deus pode fazer na história do ser humano. Então, é uma promessa, é algo que nós não precisamos, irmãos, nos debater muito para dizer que essa promessa é para nós. É uma promessa que é para mim, é para você. Não foi somente lá para os apóstolos, como os sensacionistas dizem, aqueles que dizem que aquilo que aconteceu no Pentecostes foi só ali naquele momento. Não foi só ali. Nós temos evidências, nós vivenciamos, muitos de nós já vivenciamos o batismo com o Espírito Santo e nós não sabemos explicar. Se nós perguntarmos aqui, eu acredito que o pastor Valmir ali já tem uns quantos anos que isso aconteceu, e eu tenho certeza, irmãos, que nem o pastor Valmir, que já com certeza com grande experiência, consegue explicar o que aconteceu. Algo diferente acontece na nossa vida que nós não sabemos explicar, não é mesmo, pastor? É algo que Deus faz uma transformação. Então
nós sabemos que essa promessa é para nós. Essa promessa é para mim, é para você, e nós precisamos buscar por isso. Irmãos, às vezes nós ouvimos os irmãos, ou algumas pessoas dizer, ou pessoas de longe até mesmo que nos conhecem, dizer, mas a igreja esfriou. Mas a igreja, irmão, sabe por que esfriou? Porque a igreja deixou de orar, porque a igreja deixou de santificar, porque a igreja deixou de viver na palavra, de viver com a palavra, de viver tomando as decisões baseadas na presença de Deus, na direção que Deus nos dá. Irmãos, às vezes a direção que Deus nos dá não é aquilo que nós queremos, mas é o que Ele quer nos mostrar para a nossa vida. E daí nós dizemos assim, Deus não opera mais. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de ver muitas pessoas paralíticas levantarem de cadeira de roda. Talvez alguns irmãos também tiveram oportunidade. Os mais jovens hoje talvez não tiveram essa oportunidade ainda de ver dentro da nossa igreja isso acontecer. Mas o que eu quero dizer para você é uma coisa: sabe o que mudou? Uma geração que diz, pessoas que dizem, não, a igreja se esfriou, tudo se esfriou, mas é uma geração que não ora 10 minutos na sua casa. É uma geração que não ora 5 minutos dentro do seu lar, que não pega a Bíblia nem um instante da sua vida. Ela está lá numa estante, aberta no Salmo de número 91, no Salmo de número 23, mas não é lida, não é aproveitada, não é colocada dentro do coração. Então nós não temos o direito de dizer que Deus não opera, que a igreja está fria, que as coisas se esfriaram. Só podemos dizer isso se nós orarmos todos os dias, nos consagrarmos sem prestar atenção em quantos minutos nós estamos nos consagrando, até ver as horas se passar e nós estamos ainda na presença de Deus. E se Deus não agir na igreja, aí nós pregamos um evangelho falso, porque Deus, eu tenho certeza que quando a igreja ora, quando a igreja busca, quando a igreja se santifica, quando a igreja se coloca na brecha, se coloca na presença de Deus e deixa Deus agir, irmãos, não existe nada que pare a igreja. Não existe nada que pare a igreja que está consagrando, que está vigiando em oração. Irmãos, é importante eu e você estarmos firmes na presença do Senhor. Essa promessa é para mim e para você. Os discípulos se reuniram no cenáculo e eles oravam continuamente. E a Bíblia diz que além de orar continuamente, eles oravam unanimamente. O que é isso? Para o mesmo fim, para a mesma coisa, com o mesmo objetivo. Irmãos, uma coisa eu costumo dizer: nós devemos orar, apresentar os nossos problemas na presença do Senhor, porque a Bíblia nos orienta a isso. Nós devemos dizer: Senhor, eu estou passando por um momento de enfermidade, eu preciso da cura. Nós devemos orar pedindo a direção para Deus em alguma coisa, mas o centro da nossa oração deve ser: Senhor, Tu é o centro, Tu é tudo que eu tenho, Tu é o melhor. O centro da oração, irmãos, do crente deve ser voltado para a adoração ao Senhor. É dizer: Senhor, eu preciso de um milagre, mas eu creio que Tu está no controle de tudo e Tu é soberano acima de todas as coisas. Irmãos, é adorar, é exaltar a Deus. Oração do crente, irmãos, não é só pedir, mas sim exaltar o nome do Senhor acima de todas as coisas. Bendizer o nome do Senhor acima de tudo, acima de todas as coisas. Nós precisamos, irmãos, e é isso que nós precisamos fazer. Os discípulos estavam no cenáculo e a Bíblia nos diz que eles oravam pelo mesmo objetivo. Vamos orar. Quando você orar pela igreja, ore pedindo um avivamento para a igreja. Quando você orar, ore e peça para que Deus salve almas. Não se preocupe em orar e dizer assim, que é uma oração até que Deus nem vai ouvir. Dizer: Senhor, arrebenta, destrói a vida do meu irmão. Senhor, tira a vida dele porque ele está me incomodando. Irmão, sua oração assim Deus nem escuta. Não é oração. Mas nós precisamos orar: Senhor, o meu irmão me ofendeu, mas eu quero que ele seja salvo. Dê força, abençoe. Irmãos, consagração é isso. E para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que a igreja seja avivada, nós precisamos nos colocar na brecha e orar com o mesmo propósito e objetivo. Amém. Orar com o propósito de salvação de almas, orar com o propósito de avivamento, orar com o propósito de que Deus venha encher a igreja com os dons espirituais, de que
Deus venha batizar com o seu Espírito Santo. Já dei esse exemplo, antigamente contavam-se quantas pessoas ainda não eram batizadas com o Espírito Santo, ou melhor dizendo, quantas pessoas não foram na noite do culto batizados com o Espírito Santo. Os irmãos mais antigos vão saber o que eu estou dizendo. Hoje se conta quantas pessoas são dentro da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não nos santificamos, porque nós não botamos como primordial isso nas nossas vidas. Não estou ofendendo e não quero ofender ninguém, mas, irmãos, é promessa, e a promessa é para todos nós, e nós podemos ser cheios do poder de Deus, mas nós precisamos nos colocar, precisamos pagar o preço. Daí você olha e diz, mas Jesus já pagou o preço, mas o preço da oração, o preço da santificação, o preço do jejum, o preço da consagração, nós precisamos pagar o preço para ser cheios da presença de Deus. Irmãos, hoje eu quero que você saia daqui pensando nisso, que nós precisamos ser cheios da presença de Deus. É promessa, é algo que a Bíblia nos diz que é para nós, irmãos, é algo que eu estou falando para vocês, e a Bíblia nos diz que de repente, no meio de uma das orações dos discípulos, veio do céu um vento impetuoso, veemente, que invadiu todo o ambiente, e a Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Eu quero dizer, irmãos, que esse mesmo vento que agiu lá no Pentecostes, que possa entrar dentro da nossa igreja e que todos possam ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, esse é o objetivo da igreja. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui, ser cheios da presença, do poder e da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Viver de acordo e conforme o propósito do Senhor para o nosso coração, querendo eu e você viver ou não, gostando do que Deus está nos direcionando ou não, precisamos aceitar aquilo que Deus está nos colocando, e precisamos orar, buscar, santificar a nossa vida e deixar que Ele venha direcionar e dirigir a igreja, dirigir a nossa vida. Você quer ser cheio do Espírito Santo, seja você o primeiro avivamento. Quer que a igreja seja avivada, seja você o primeiro a ser avivado, através da oração, através da consagração e da santificação. Então, irmãos, quando nós falamos a respeito disso, nós temos que falar também que os sensacionistas estão enganados. Eles pregam e dizem, falam e dizem que tudo isso aconteceu lá para as pessoas daquela determinada ocasião, daquele lugar, e acreditam inclusive que se você falar em outro idioma, eu já vi pessoas pregando isso, que se você falar em outro idioma, você já está batizado com o Espírito Santo. Não é bem assim que funciona. Nós já explicamos, já falamos, e talvez muitas pessoas não ouviram a respeito disso, e eu quero fazer um parêntese aqui. Existem duas formas de dom de línguas, irmãos, duas vias, quando nós falamos a respeito disso. Existe a glossolalia e a xenolalia. Quando nós falamos em glossolalia, quando a pessoa fala entre ela e Deus, inclusive nem ela entende, nem ela está compreendendo aquilo que ela fala, e o que ela fala é em línguas, que nós dizemos línguas estranhas, mas fala entre ela e Deus, e somente o Senhor entende, e são palavras que exaltam e adoram o nome do nosso Deus. A xenolalia, que foi o fenômeno que também aconteceu no dia de Pentecostes, é quando uma outra pessoa, digamos aqui, eu vou pegar um exemplo, que nós temos um exemplo fácil para dar. Chegamos aqui, o irmão José, ele está no nosso meio, todos nós falamos português, só ele fala espanhol, e ninguém fala espanhol aqui. Ninguém sabe nem pregar, e ele precisa ouvir. Deus usa e capacita uma pessoa para falar um idioma que ela nem sabia, que ela nem sabe, para que ele possa entender. Isso é o fenômeno da xenolalia, que é o que aconteceu ali. Vocês viram, quando nós lemos ali, a partir do versículo 10 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que começa-se então todos os povos, línguas, nações que estavam ali para a festa dos tabernáculos, começaram a ouvir e a entender na sua própria língua a mensagem do Evangelho, enquanto as pessoas estavam cheias. E detalhe, irmãos, a maior parte era pescador, a maior parte eram pessoas incultas que estavam ali, que não, na época não tinham oportunidade de entender outro idioma. Eles foram capacitados por Deus para pregar o Evangelho naquele lugar.
E eu quero falar para você que os sensacionistas dizem que isso terminou, que isso foi somente para os discípulos. Existem algumas igrejas que pregam que isso não é mais capaz de acontecer. Irmãos, mais uma vez eu digo, isso é uma promessa. E essa promessa é para mim e para você. Amém. O profeta Ageu, quando ele profetiza, acontece o dia de Pentecoste como cumprimento da sua profecia. Mas, no dia de Pentecoste, quando o profeta Ageu ele profetiza e diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu poder sobre toda a pessoa. Quando acontece o dia de Pentecostes, inicia-se o cumprimento dessa profecia e se estende até o dia de hoje que nós temos. Eu quero dizer para você, isso é promessa. E promessa nós podemos buscar. Isso é promessa. E promessa que nós podemos vê-la se cumprir na nossa vida. O objetivo hoje aqui, irmãos, é simplesmente dizer para você: precisamos buscar o poder do alto. Precisamos buscar o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. E só assim seremos cheios, seremos tomados pelo poder e pela glória do Senhor. Irmãos, é muito bonito quando nós vimos batismo com o Espírito Santo. É muito bonito quando nós vimos, eu tenho uma paixão enorme quando eu vejo pessoas se levantando verdadeiramente para entregar uma profecia, pessoas se levantando verdadeiramente para interpretar línguas, pessoas falando línguas estranhas, verdadeiramente algo que mexe com o meu coração. E eu quero te dizer, irmãos, todos nós podemos ter essa experiência. Amém. Todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo, mas nós precisamos buscar. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero fazer como Jacó. Ele segurou o anjo enquanto ele não recebeu a sua bênção, ele não largou. Irmão, comece a orar hoje. E enquanto você não ser cheio do Espírito Santo, não pare de orar. E depois de ser cheio, continue orando. Isso é o mais importante que nós temos, irmão. E nessa noite eu quero dizer para você, nessas breves palavras, nessa nossa escola bíblica dominical, nós ainda temos alguns minutos, mas eu quero dizer e entusiasmar você: é possível sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos como igreja buscar, nós precisamos como igreja aceitar esse chamado de Deus para a nossa vida. E se nós queremos ser cheios, se queremos pregar na rua, queremos pregar em todos os lugares onde nós estivermos, nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Isso é a palavra de Deus. Ficai em Jerusalém. Então, irmão, o que isso está nos dizendo também? Que nós precisamos insistir até que nós sejamos cheios. Busque o Senhor. É algo que às vezes, talvez tenha alguém aqui nessa situação. É algo que eu passei, então eu costumo falar para dizer para você não desanimar. Às vezes nós íamos na igreja, oramos, pedimos e queremos e dizemos: Senhor, eu quero ser cheio. E nós íamos na igreja, vimos muita gente ser batizada pelo Espírito Santo e a gente não. Isso causa uma tristeza enorme, irmãos, quando nós estamos buscando. Às vezes nós viemos na igreja, estamos há anos pedindo. Chega uma pessoa a primeira vez na igreja e é cheia, batizada pelo Espírito Santo. Irmãos, tudo acontece no tempo de Deus. Amém. Lembre de uma coisa que nós precisamos fazer: é ficar em Jerusalém até ser cheio. Insistir. A Bíblia nos diz que aquele que bate, a porta se abre. Que busca encontra e o que pede recebe. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos. Não desista. No meio do caminho, talvez alguma coisa vai tentar fazer você desistir. Não pare de orar. Não pare de buscar. Não pare de consagrar a tua vida na presença do Senhor. Que quando você menos espera, acontece e se cumpre aquilo que Salomão fala no capítulo 13. E há um tempo determinado para todo o propósito de Deus. Calma, ora e busca o Senhor. E você vai ver que Deus ele pode fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Irmãos, nós estamos falando a respeito do avivamento na igreja.
Então nós temos que dizer, aqui eu marquei também na minha revista para falar e comentar com os irmãos, que a igreja, ela nasce avivada, né? Nós temos o costume, como nós já falamos, muitas pessoas pegam e dizem assim, não, mas a igreja já está fria, não acontece mais nada. Irmãos, a igreja, por si só, ela nasce avivada. Quem mantém essa chama acesa, somos eu e você. Amém. A igreja, irmãos, ela precisa estar avivada. E como que ela vai se manter avivada? Através do impulso que eu e você temos na oração, na consagração do jejum, na busca pelo poder de Deus. Irmãos, quando uma igreja entra em dissolução, em divisão, em contenda, essa igreja, ela deixa de ser avivada, mas deixa porque a igreja não é avivada por Deus, ou deixa porque os membros não deixam e não dão lugar para Deus agir? É porque os membros não dão. A igreja, lembre-se disso, a igreja, ela nasce avivada e continua avivada, mas nós precisamos manter essa chama acesa. Como que nós mantemos? Mas isso, você olha para mim e diz, não, mas isso é algo que Deus tem que fazer. Deus, ele mantém, mas nós, através das nossas orações, irmão, olha só, vou fazer uma ilustração para os irmãos. No tabernáculo, quando Deus instituiu primeiro a tenda, depois o templo, os irmãos sabem dessa história. Eu quero resumir, não quero me deter muito nisso aqui. Quando Deus institui o tabernáculo, Ele deixa os sacerdotes responsáveis por cuidar de algumas coisas. Olha só que interessante. O sacerdote, ele cuidava da cerimônia, dentre tantas outras coisas, do cerimonial, na presença de Deus, no sacrifício por pecado, sacrifício por agradecimento, sacrifício por diversas formas que se diz. Você que quer ver mais sobre isso, o livro de Levítico, ele vai te dar um detalhe enorme sobre isso. Leia em casa. Mas ele também era responsável por manter acesa um candelabro, a chama, que a Bíblia muitas vezes se refere à chama do Senhor. Antes que a luz do templo se apagasse, Samuel ouviu a voz do Senhor, é o que a Bíblia diz. Antes que a luz do templo se apagasse, ele estava lá e ele ouve alguém chamar pelo seu nome. Isso nos dá a ilusão que essa chama ela ficava acesa, né? E ela se apagava em um determinado horário do dia, mas toda manhã o sacerdote tinha a responsabilidade de acender essa chama para durar todas as outras horas que ela precisava estar acesa. Representava, dentre tantas outras coisas, mas representava a presença de Deus no meio do povo, né? Representava, era cerimonial, né? Não significa que nós vamos acender uma vela hoje, né? Naquela época era cerimonial, algo dado por Deus para que eles lembrassem que a presença de Deus estava junto com ele. Hoje, irmãos, nós como igreja, olha só que interessante, temos a responsabilidade, a Bíblia nos fala assim, Pedro nos diz assim, vós sois o sacerdócio santo, o povo eleito e a raça escolhida para morar na Nova Jerusalém. Ele nos diz que nós somos os sacerdócios. Hoje eu e você temos a responsabilidade de manter a chama acesa no nosso coração. Amém. E acesa dentro da nossa igreja. Somos sacerdócios, temos a responsabilidade de manter espiritualmente essa chama acesa. Então, irmãos, queremos ver a nossa igreja ser avivada, ser cheia do poder de Deus, precisamos manter essa chama acesa. Primeiro aonde? Na nossa vida, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos familiares, aqueles que podem, né? Nós precisamos manter a chama acesa no nosso trabalho, aonde nós estivermos, essa chama que arde aqui dentro, precisa estar acesa. Mas nós precisamos também, através disso, manter acesa a chama dentro da nossa igreja, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar. E como que nós mantemos ela acesa? Vivendo sem dissolução, vivendo sem divisão, vivendo em amor com o próximo e
resumidamente, como Jesus disse, amando Deus acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Amém. E a partir do momento que nós fizermos isso, nós vamos ver a igreja ser avivada pelo poder do Evangelho. Precisamos entender que o ministério que Deus nos deu precisa ser ungido pelo poder do Senhor. Oramos e buscamos e precisamos buscar cada vez mais, porque Jesus nos deu a promessa. A promessa foi nos dada: esses sinais seguirão aos que creem. Primeiro, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes causará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos. Irmãos, olha que interessante, e eles ficarão curados. Todos nós cremos no Evangelho. A Bíblia diz que esses sinais seguiriam os que creem. Nós precisamos, irmãos, tomar posse da promessa que nos foi dada. Jesus liberou a promessa e deixou essa promessa para as nossas vidas. Nós só temos o dever e a responsabilidade de buscar por ela. Como que nós vamos fazer isso? Batendo na porta, clamando ao Senhor. E a Bíblia nos diz que se nós bater, a porta abriria. Então, irmãos, a partir de hoje vamos tomar como responsabilidade isso para a nossa vida. Vamos entender, vamos deixar que essa chama não se apague dentro do nosso coração. Porque se ela não se apagar dentro do nosso coração, os que estão à nossa volta vão se contagiar também. E depois os outros que ficarem na volta daqueles que foram contagiados vão se contagiar. E daqui a pouco a nossa igreja vai estar com a chama ardendo pelo poder do Evangelho. Porque eu e você precisamos, irmão, entender que nós precisamos consagrar, precisamos nos colocar diante da presença de Deus, precisamos deixar Deus agir na nossa vida. E nessa noite eu venho te dizer, para nós encerrarmos aqui isso tudo que nós estamos falando, precisamos ser autenticados por Deus para cumprir o chamado do Senhor nas nossas vidas. Precisamos ser autenticados. A Bíblia fala isso como o selo do Espírito, o selo de Cristo, autenticação. Irmão, aquele que é cheio do poder do Espírito Santo, ele não engana e não é enganado. Aquele que é cheio da presença do Espírito Santo, ele não prega o que é antibíblico, porque o Espírito Santo está lhe dirigindo. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não se orgulha em fazer alguma coisa, porque sabe que tudo que faz é para a glória de Deus. Amém. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele precisa ser autenticado pelo poder do Senhor, através do batismo com o Espírito Santo, para cumprir o seu chamado. Porque aí, irmãos, as barreiras se levantam, e essas barreiras não se tornam uma muralha na frente. Quando nós sabemos e cremos e entendemos quem é o Deus que nós pregamos, as muralhas vêm, os problemas vêm, as lutas vêm. Eu não sou louco de dizer que não, mas, irmãos, nós sabemos que maior é o que está em nós. Amém. Autenticados por Deus, irmãos. Olha que palavra interessante. Para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos deu nas nossas mãos, nós precisamos ser autenticados pelo Senhor. E eu conto uma experiência minha. Uma das coisas, irmãos, que mais me travou de dizer, porque muitos foram os convites, muitos foram as oportunidades, que mais me travou de dizer assim: não, eu quero aceitar esse ministério, eu vou seguir o ministério que o Senhor me deu. É porque eu precisava ser batizado com o Espírito Santo. No ano de 2016, olha só, 2016, faz o quê? 4, 8, 9 anos, isso? Não, 6, 7 anos. O tesoureiro fazendo um cálculo assim. Então, irmãos, pouco tempo. Mas eu dizia: Deus, eu não vou sair. Eu já pregava, eu dava lições, enfim, mas não aceitei o ministério, irmãos.
sem isso acontecer na minha vida. Eu disse, não, eu preciso ser autenticado. Irmãos, é óbvio que eu estou falando de mim. Isso é algo que eu dou de exemplo. Provavelmente os irmãos têm outros exemplos para nos dar, os pastores aí, com certeza, tem outros grandes exemplos para nos dar a respeito disso. Mas algo que aconteceu dentro de mim, eu dizia assim, eu quero, e não aconteceu. Irmãos, teve vezes que eu falava, Deus não quer que eu faça? Eu preciso. E foi incessante. Irmãos, desde o ano de 2011 eu orei. E fui batizado com o Espírito Santo no dia 18 de abril do ano de 2016. 5 anos. Eu quero dizer para você, busque. Lute. Nesses 5 anos, Deus teve que mudar muita coisa na minha vida. Muitas coisas que eu achava que era tranquilo, mas que precisavam ser transformadas. Irmãos, se você tem dúvida, será que isso eu posso fazer ou não posso? Pode ter certeza que não pode. Porque a Bíblia nos diz que aquilo que nós temos a liberdade para fazer não gera dúvida no nosso coração. Então, se você precisa ser cheio do poder, eu não estou dizendo para você não aceitar o ministério e o chamado de Deus para a tua vida com isso. Eu estou dizendo, comece a buscar para que Deus autentique o teu ministério. Para que Deus coloque o selo na tua vida. Eu não estou dizendo para você, agora eu vou desistir, eu tenho que ficar aí. Não é isso. Eu estou dizendo para você, busque. Se você já está aí, continue buscando. Muito em breve, eu tenho certeza que Deus trará um avivamento sobre a nossa vida. Amém. E eu preciso, e eu quero, irmãos, que todos vocês façam parte desse avivamento. E para isso nós precisamos nos preparar, para que a igreja seja cheia do genuíno poder do Evangelho sobre a vida dos crentes. Graças. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Talvez algumas palavras que nós falamos aqui foram pesadas. Talvez pesaram no nosso coração. Mas eu quero dizer, glorifique o Senhor em todo o tempo. Eu pregava aqui no sábado a respeito da figueira. A figueira, ela precisou, que representa, representava na época Israel. Hoje nós podemos tirar algumas lições para nós. Não estava dando fruto. O dono daquela lavoura disse, além dela estar plantada numa lavoura que não era dela, ela ainda não dava fruto. Estava plantada dentro de uma lavoura de uva, uma plantação de uva. E o dono veio lá e disse, arranca essa figueira, não dá fruto. Só que aí, a figura que representa Jesus, que é o viticultor, ele que cuidava das uvas, mas cuidava também daquela figueira, ele diz assim, não, deixa que eu vou abrir, cabocar e volto da sua raiz e eu vou adubar. Se ela não der fruto, aí a gente corta. Mas se ela der, aí ela fica e permanece. Irmãos, olha que interessante para a nossa vida. Precisamos deixar o Senhor Jesus adubar a nossa vida espiritual. Amém. No lugar, se você acha que precisa mudar alguma coisa, hoje é o tempo. Amém. Naquela história da Bíblia, na parábola, o viticultor pediu mais um ano. Esse ano eu vejo como o tempo que a igreja tem daqui até o arrebatamento ou a morte, Enfim, nós, enquanto temos vida, podemos ser adubados pelo poder do Espírito Santo. Podemos voltar a dar frutos se sentimos que não damos. E o tempo é hoje, é agora. Nesse momento, Deus nos dá a oportunidade de frutificar. E a partir de hoje, irmãos, a nossa oração mude de direção. Que venhamos orar unanimamente para que Deus venha derramar do avivamento no meio da igreja. Para que venha trazer salvação de almas no meio da igreja. E que todos sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós voltamos em pé. Vou pedir para o pastor Felipe. Eu quero, nessa noite, dizer para você, vamos orar. Nós temos que orar. Precisamos orar. Temos o dever de pedir ao Senhor algo diferente sobre as nossas vidas. Irmãos, é tão triste quando nós vemos pessoas que têm a oportunidade de receber e estão morrendo porque não buscam o Senhor. E nessa noite eu quero te dizer, vamos buscar. O Espírito Santo do Senhor, Ele está aqui. Ele tem algo muito grande para falar com as nossas
Ele está preparando o nosso coração. Você olha cada mensagem que é pregada na igreja, o Espírito Santo de Deus está preparando uma igreja para um grande avivamento. Mas nós precisamos aceitar esse chamado. E eu vou pedir para o pastor Euclides passar aqui. Ele vai fazer essa oração de encerramento e vai deixar a sua palavra e encerrar a nossa escola bíblica no igreja. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Antes de orar, quero só deixar um versículo dentro do assunto que está sendo apresentado aqui essa noite. Atos 2:39, porque a promessa nos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chama. Amém. Então a promessa é para todos, né, irmãos? Vamos orar, agradecendo a Deus por esta noite, estarmos aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus, e vamos continuar juntos, irmãos, na escola bíblica dominical, firmando a nossa fé na palavra do Senhor Jesus. Amado Deus e Pai,